Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @Sincero Santos. Bom, galera, eu trago atualizações do Santos para vocês. O Santos anunciou 2 reforços e Gil permanece. Com isso, Santos pode mudar de rota no mercado da bola. Beleza? Bom, para começar, eu começo com os anúncios. Primeiro, hoje, no início da tarde, Santos anunciou Igor Vinícius como novo reforço. Igor Vinícius, que foi contratado até a metade de 2028, 3 anos de contrato. Ele tem 28 anos, lateral direito, fez 263 jogos, 9 gols, 30 assistências. Passou pelo próprio Santos, onde fez 2 jogos em 2016. Depois foi para Ituano, Ponte Preta e rival do Morumbi. Títulos, apenas o Paulistão de 21. Muita gente vai falar para mim, mas Gabriel, o Igor, ele não estava no rival do Morumbi em 2023 na Copa do Brasil e na Supercopa em 2024? Galera, ele até pertencia ao rival. Entretanto, Igor Vinícius teve uma lesão muito grave, o que tirou ele da lista de jogadores da Copa do Brasil e não foi nem inscrito na Supercopa. Então, os 2 títulos não entram no currículo de Igor Vinícius. Bom, o que eu posso falar de Igor Vinícius? Gente, é uma contratação que eu particularmente não gosto tanto, tá? É um jogador que vem bem questionado, não estava bem no rival. Ah, Gabriel, mas dentro do que o Santos procura, que é livre no mercado, oportunidade, empréstimo, o Igor Vinícius é o que tem para hoje. Nesse ponto, posso até concordar com você, porque o Igor Vinícius fechando hoje não evita que o Santos continue atrás do Mike, do rival da Barra Funda. Tudo bem, eu acho que os dois, dentro do que o Santos procura no mercado, é o que tem para hoje. O Mike, na minha opinião, chega para ser titular e o Mike, na minha opinião, é bom de bola. Tem alguns problemas físicos, mas é bom. Na questão do Igor Vinícius, por que eu fui contra a contratação dele? O Santos quer vender o Sherman agora, na próxima janela, para quê? Levantar a caixa. Só que assim, você vai vender o Sherman provavelmente por um valor um pouco baixo. Por quê? Reserva, ao invés dele entrar no jogo, quem entra é o Zé Ivaldo, improvisado. Então ele está em baixa e queimado no mercado. Para mim, valeria mais a pena eu dar uma nova chance para ele, mesmo com os defeitos dele. Porque ele tem 19 anos e você pode valorizar. E outra, é um cara que é convocado para a seleção de base, do que você trazer um cara de 28 anos. Por mais que ele venha de graça, o Igor Vinícius, o rival do Morumbi vai ficar com 20% dele, né? Um detalhe que é sempre bom relembrar aqui. O Igor Vinícius eu acho um jogador limitadíssimo. Então, entre apostar em um jogador duvidoso de lá, eu prefiro apostar em um duvidoso que está aqui e é nosso. Igor Vinícius assinou 3 anos, tomara que queime a minha língua. Porque se ele for bem, o Santos vai bem e eu vou ficar super feliz. Igual o Escobar. Eu achava que o Escobar não era uma boa contratação. Olha aí. Né, galera? Então, nesse ponto, eu acho que o Igor Vinícius tem muito a se provar. E tomara que corresponda. Gostar mesmo? Não gostei. Mas agora ele está com a camisa do Santos. Eu acho que faz parte do torcedor gostar ou não do que aparece aí no mercado, mas depois que ele assina, a nossa única opção é torcer para dar certo. Eu prefiro vir aqui e falar que eu estava errado sobre Igor Vinícius, que ele calou minha boca, do que falar, viu? Eu tinha razão. Ok? Bom, vamos passar para o segundo reforço anunciado, que foi a questão de William Arão. William Arão, de 34 anos, joga de volante e zagueiro. A questão do William Arão, o contrato dele é de 1 ano e meio, até dezembro de 26. Porém, se ele atingir algumas metas, ele terá uma extensão de 1 ano no seu contrato, até dezembro de 27. Essas metas não vieram a público ainda, ok? Bom, antes de eu falar a minha opinião, vamos usar o currículo de William Arão.
619 jogos, 47 gols, 32 assistências. Jogou no Rival de Itaquera, Portuguesa, Chapecoense, Atlético Goianiense, Botafogo, Flamengo, Fenerbahçe e Panathinaikos. Títulos: 3 Libertadores, 2 Recopas Sul-Americana, 1 Mundial, 2 Brasileiros, 1 Copa do Brasil, 2 Supercopa do Brasil, 1 Série B, 1 Copa da Turquia e 1 Copa da Grécia, 1 Paulistão e 4 Cariocas. Bom, na questão do Ilharão, galera, é um cara que cheira a título, né? Mas, enfim, sobre o Ilharão. No início, quando começou as especulações, o Ilharão não era um nome que me agradava tanto, porque eu pensava, um jogador dessa idade não vai topar um contrato curto pelo nome que tem, não vai topar um salário baixo pelo nome e currículo que tem. Então eu tinha essa preocupação junto com a sua condição física. Mas quando o Santos joga a realidade para o torcedor, não vai ter nome bombástico agora. Seria um milagre ter nome bombástico. Por isso que eu falo para vocês, não acreditem em tudo que sai, né? Por exemplo, o Santos queria realmente o Brian Rodrigues, mas não tem condição financeira de comprar ele. Então, não acreditem em tudo que sai. Jogador oferecido é todo dia, toda hora dentro do futebol. Agora, contratar, negociar, já é outros 500. Mas, enfim, sobre o Ilharão. Eu era contra no início, mas quando o Santos jogou a realidade, ele se torna um reforço até que viável, tá? E ele ter topado 1 ano e meio de contrato, achei ok o tempo. Eu só tenho medo das metas. Eu gostaria de saber essas metas que ele tem para cumprir. Porque às vezes a meta é tranquila. Aí você, ao invés de dar um contrato curto de 1 ano e meio que é viável, você passa a dar 2 anos e meio de contrato, que aí você tem dúvidas se ele vai entregar esses 2 anos e meio um bom futebol, né? Bom, a questão do salário, muita gente falou que passa 1 milhão, muita gente diz que é 1 milhão, né? O que eu tenho é que chega realmente perto de 1 milhão o salário dele, então já acho um salário um pouco acima da realidade, ok? Mas acredito que pela concorrência que o Santos estava enfrentando, eu acho que foi assim que o Santos convenceu ele. E por fim, condição física, né? Eu não sei como ele tá. O futebol grego é muito fraco. Eu acho que o Mundial que a gente está vivenciando hoje deixa provado que nem tudo que vem da Europa é bom. E eu acho que o torneio grego, turco, são torneios fracos, né? Então, assim, tecnicamente o Arão é bom jogador e dentro do que o Santos pode trazer, é viável, ok? Então, o Ilharão acho um reforço viável. Já o Igor Vinícius, por mais que se encaixe nisso também, é um reforço que eu já não gosto tanto, tá? Mas torcer para dar certo. Bom, agora vamos para a última notícia que foi traga por Lucas Musetti. Colocar aí na tela para vocês, Gil fica, isso mesmo. Segundo a apuração de Lucas Musetti, Gil superou problemas pessoais para permanecer no Santos. Ele treina normalmente. A dificuldade familiar fez o zagueiro pedir dispensa de alguns treinamentos e jogos. O caso grave foi resolvido. A expectativa de Gil é ficar até o fim da temporada e talvez se aposentar. Ele está com 38 anos. O veterano se reapresentou das férias em boas condições físicas e está nos planos de Kleber. Apesar de ser considerado reserva atualmente, são 14 jogos na temporada até aqui. Galera, vamos lá. Sobre o Gil. Por que isso faz o Santos mudar o rumo no mercado da bola? O Santos vê que o Ilharão pode jogar de zagueiro e volante, e o Gil ficando, o Santos vê que tem mais uma opção para a zaga. Sobre o Gil ficar, acho legal se ele realmente estiver focado. É bom jogador. Ali para elenco, eu acho que vai. Titular absoluto, talvez não. Por quê? 38 anos, galera. Ele não é mais garoto. Ele não tem a mesma vitalidade, mas é bom jogador. Entende? Então, acho que o Gil pode ser útil para o Santos durante a temporada, ok? Agora, onde está a mudança? O Santos queria lateral direito, volante, zagueiro e um ponta, um atacante ali pelos lados. E o que acontece? O Santos ainda tenta o Mike,
só que isso vai depender da participação do rival lá no Mundial. Por exemplo, se eles forem eliminados na sexta-feira, o Santos tenta avançar na negociação, ok? Agora, se eles continuarem, o Santos vai ter que esperar mais um pouco. Então, Igor Vinícius e Mike resolveria a lateral direita. Gil e Arão, improvisado às vezes, acaba meio que tirando a pressão em cima do Santos em busca por zagueiro. Pelo que eu entendi, é que ao invés do Santos dar prioridade para a zaga, o Santos vai atrás desse atacante de velocidade primeiro e depois vai focar no zagueiro. Até porque o que foi oferecido ao Santos e o que ele procurou é muito caro. A gente sabe que o Santos sondou o Valentim Gomes do Vélez, mas custa 10 milhões de dólares. E como eu falei, o Santos não tem dinheiro. O Santos não consegue contratar nada bombástico agora, porque em janeiro gastou o que tinha e o que não tinha. Ok? Agora, a minha preocupação é que eu acho que o Santos está se baseando nos últimos 3 jogos de João Basso. E está considerando o Santos realmente titular, como eu trouxe aqui em outros vídeos e lives. O que me preocupa é que o Basso é um jogador irregular. É um jogador que não mantém uma constância. Ele jogou 3 jogos muito bem, verdade. Merece ser titular hoje? Merece. Na meritocracia? Merece. Porém, é um cara que nada impede que nos 2 próximos jogos, após a parada, ele erre, volte a ser o Basso que a gente conhece. Eu, se fosse o Santos, aproveitaria esses bons jogos para vender no mercado. Aproveita que subiu um pouco o valor. Não espera ele cair de novo de produção para depois tentar negociar. Então, o erro não é nem ver o Arão como uma opção improvisada e nem ver o Gil como uma opção de banco. O problema é confiar 100% no Basso. Confiar, deixar ali, beleza. Mas deixar a confiança 100% em um jogador irregular me preocupa. Então, assim, Santos desistiu de procurar zagueiro? Não. Porém, a prioridade do Santos agora é um atacante. Zagueiro, só se tiver alguma oportunidade de mercado. Beleza, gente? Então tá aí as notícias de hoje do Santos. Os 2 anunciados e sobre o Gil permanecer. Bom, se você concorda comigo ou discorda de mim, você comente aqui abaixo, não tem problema. Vocês sabem que eu sou muito de boa com isso. Só quando xinga que eu só removo e dou risada, né? Bom, tamo junto, até a próxima e sempre Santos.